Gente, vocês copiem aí. Quando tiverem copiado, me avisa. Beleza? Gente, eu acabei de colocar lá no Google Sala de Aula a tabelinha que tem os coeficientes de segurança gama e os fatores de combinação psi, tá bom? Que é para ficar mais fácil para a gente resolver esse exercício. E esses olhinhos aí, Stephanie, o que foi? Só observando. Por que não vai fazer os exercícios hoje? Não, não tá podendo, não. É sim, Laura, a primeira atividade. Vocês podem copiar aí, tá? Quando finalizar, me avisa.
Tô sim, graças a Deus. Mas é porque ontem eu comecei a dar aula às 5h30 da tarde, e aí falar por muito tempo a garganta fica falhando mesmo. Hoje eu tô melhor já. Aí hoje eu só dou essa aula para vocês, aí fica tranquilo. Copiaram, gente? É, vamos colocar a fórmula aí, aquela fórmulazinha que eu mostrei para vocês ontem.
Dá para entender aí, gente? O que essa fórmula quer dizer? Meu Deus, derrubei aqui o bichinho. Beleza, então, vocês lembram que o nosso G é a nossa carga permanente, não é isso? Então, olha lá a tabelinha que eu mandei para vocês, também está no slide que eu passei para vocês ontem, e lá nós temos uma tabelinha são os coeficientes de segurança parciais, os gamas. Todo mundo abre aí, por favor. Abriram? Me avisem aí se abrir, quando abrir. Vocês não avisam? Já? Olha só, o nosso primeiro ponto aí, ó. Peso próprio de estrutura metálica. Bora ver se a gente encontra aí nas cargas permanentes, né? Porque peso próprio da estrutura é uma carga permanente. Vamos lá. Tanto que ela tá até como MG aí, ó. MG1. Ó, peso próprio de estruturas metálicas. É esse aí, né? Se nós estamos vendo estruturas de aço, então o peso próprio é de quê? De estrutura metálica. Então, o nosso coeficiente que nós vamos usar, ó, para esse caso, é o que está fora do parênteses, tá bom, gente? 1,25. Todo mundo encontrou aí? Então, FB é igual a 1,25 vezes a nossa carga do peso próprio da estrutura metálica é 10 kN. Só que é o somatório de todas as cargas permanentes. Então, mais, né? Agora, vamos ver lá na tabelinha de novo. Peso dos componentes não metálicos permanentes. Também é uma carga permanente. Vamos lá. O primeiro nós já vimos que é o peso próprio das estruturas metálicas. O segundo, peso próprio de estruturas pré-moldadas. O terceiro, peso próprio de estruturas moldadas no local e de elementos construtivos industrializados. A quarta, peso próprio de elementos construtivos industrializados com adições em loco. A quinta, peso próprio de elementos construtivos em geral e equipamentos. O que são? Peso próprio dos outros componentes não metálicos permanentes, ou seja, são outros elementos construtivos. Vamos ver a última para a gente ver. Deformações impostas por recalque de apoio, imperfeições geométricas, retração e influência do concreto. Então, gente, dessas 6 opções que nós temos, qual é a que nós vamos utilizar aqui? Peso próprio de elementos construtivos em geral e equipamentos. Todo mundo encontrou? Todo mundo entende por que nós vamos utilizar ela? Porque, assim, quando for estruturas pré-moldadas, ele vai dizer, quando for elementos construtivos moldados em loco, ele vai dizer, então, aqui, ó, peso próprio de elementos construtivos em geral e equipamentos. Então, é 1,5 vezes qual é a carga dele aqui, peso próprio dos componentes não metálicos permanentes, 50 quilonewtons metro. Ok? Todo mundo visualizou aí? Só o Marvin? Ah, tá. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer assim, gente. Nós temos duas cargas variáveis: a ocupação da estrutura e a carga de vento. Primeiramente, nós vamos escolher uma carga para ser a carga variável principal. Nesse momento, a gente pode escolher a ocupação da estrutura que está primeiro aí. Aí, vamos lá. Na mesma tabelinha, né? Ainda é gama aí, ok? Na mesma tabelinha tem embaixo as variáveis. Acharam aí?
Ó, primeira carga variável, efeito de temperatura. Não é ocupação da estrutura. Segunda carga, ação do vento. Não, nós não vamos olhar a ação do vento agora. A terceira, demais ações variáveis, incluindo as decorrentes de uso e ocupação. Opa! Ocupação da estrutura, então é essa. Então, qual é o coeficiente aqui? Nossa gama, 1,5 vezes qual é o momento da ocupação da estrutura? 30 kN. Então, facinho, né, gente? Agora sobrou a carga de vento. O que, é que nós vamos fazer com essa carga de vento? Vamos olhar lá nosso gama. Nosso gama do ação de vento está lá explícito. 1,4. Todo mundo, nas cargas variáveis, 1,4. Vezes agora o nosso psi. Vamos olhar aqui. Olha só, tem as ações, as cargas acidentais de edifícios, aí tem aqui vento. Só tem uma. E é o nosso psi zero. Então, vai, 0,6. Todo mundo encontrou aí? Vezes a nosso momento, 20. Vê se todo mundo encontrou aí. Não entendeu que parte? A escolha do psi? Vai lá na tabelinha. Nós temos aqui, ó, cargas acidentais de edifícios. Aí aqui nós podemos ter locais em que não há predominância de pesos e tudo mais, locais em que há predominância, bibliotecas, arquivos, vento. Vento, nós só temos uma opção, pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral. Só essa. Então, a gente vai lá no psi zero, na tabelinha, é 0,6. Ok? Agora é só fazer essa continha aí. Aí depois nós vamos fazer ele, eu vou colocar até aqui como FD1, depois nós vamos fazer o FD2. Isso, exatamente. Mas é o psi zero sempre. Vai ser, ó, esse psi zero J quer dizer o quê? Que é o psi zero referente à carga que nós estamos analisando, que é a carga de vento. Os outros valores não são utilizados. Não são utilizados, tá bom? Nós só vamos olhar o psi zero. Vocês fizeram a conta aí? Beleza.
Deu quanto aí? Oi, tem alguém aí? Ah, hum. Agora vamos fazer o FD2. Então todo mundo acertou, né? Então o FD2 vai ser o quê? O início vai ser igual, que as nossas cargas permanentes não vai alterar. Então vai lá. 1,25 vezes 10, mais 1,5 vezes 50. Aí agora, primeiro nós fizemos o que? A ocupação da estrutura como carga variável principal. Agora nós vamos fazer a carga de vento como carga variável principal. Então, carga de vento, ela tem o que? O nosso gama é igual a quanto? Nós já vimos lá. Quanto é o nosso gama? 1,4 vezes 20. Mais, agora, ó, nós vamos utilizar o gama da ocupação da estrutura, que nós já vimos também, que é o quê? 1,5, né? Certo? Agora vamos lá ver o nosso PC. Presta atenção, é uma viga de um edifício comercial. Então vamos lá. Vamos ver as ações. Cargas acidentais de edifícios. Vamos lá. Locais em que não há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, e nem elevadas concentrações de pessoas. Creio que não. Locais em que há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo ou de elevadas concentrações de pessoas. Prédio comercial, será que é isso? Vamos ler o próximo. Bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e garagens e sobrecargas em coberturas. O que vocês acham que é? Zero vírgula sete, gente, isso. Vezes, qual é o momento da ocupação da estrutura? 30. Então, eu esqueci de colocar aqui só um negocinho. Quanto é que vai dar o nosso FD2 aí? É 1,4 vezes 20, gente. Eu coloquei 30 aí, mas é 20. A carga do vento é 20. Isso, 147. Vocês lembram que ontem eu falei que nós vamos sempre
considerar a pior situação? Estão lembrados? Então, como é que vai ser a nossa. Ó, sempre nessa disciplina, eu vou pedir que vocês coloquem a resposta final, tá? Semestre passado eu descontei pontos de quase todos os alunos por causa disso. Ó, como é que vocês vão fazer, ó? O momento fletor solicitante de projeto é sempre a pior situação. Qual é a pior situação? Nessas duas aí, nessas duas que nós encontramos. A primeira, exatamente, Marco. Então, o momento fletor solicitante de projeto é 149,3 kN. Facinho, né, gente? Vocês estão copiando, vão copiar? É sim, Wendy, desde de choro. Vocês vão copiar? Quer que eu deixe aí?
Terminaram de copiar, meu povo? Beleza. Eu vou falar um pouquinho de copiar, já, né? Eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre uma situação que nós vamos ver no próximo exercício. Sobre o vento de sobrepressão e o vento de sucção. Como é que nós vamos agir em relação a isso? O vento de sobrepressão é o vento de valor positivo, que nós consideramos. É o vento que vem de cima para baixo, que força a estrutura nesse sentido. O que, que nós fazemos para ter sempre a pior situação? Nós majoramos as cargas permanentes nessa situação e majoramos a carga de vento, para que essa estrutura, na pior das hipóteses, resista a essa carga de vento, com a sobrecarga, com tudo, certo? Acabamos de fazer isso, né? Agora, nós temos também a situação do vento de sucção. O vento de sucção, ele vai fazer, vai agir de forma como se ele estivesse tentando puxar a estrutura para cima. E aí, o que, que a gente pode fazer para trazer isso da pior situação possível? A gente não vai majorar as cargas permanentes, a gente vai usar as cargas permanentes com coeficiente gama 1, ok? Por quê? Porque a gente tem que usar realmente o peso dela, a gente não pode contar que ela vai pesar mais do que o que ela pesa realmente, porque o vento vai estar puxando para cima. E a estrutura tem que resistir a esse vento, ela tem que permanecer. Vocês conseguem compreender? Oi. E aí, qual é outra coisa que nós podemos fazer para a gente utilizar a pior situação? Quando nós estivermos calculando carga de sucção, vento de sucção, nós não vamos utilizar as cargas variáveis. Por quê? Porque esse vento de sucção pode acontecer em um momento que essa carga não estiver sendo aplicada. Ela não é variável. Uma hora ela pode estar sendo aplicada e outra hora ela não pode estar sendo aplicada. Então, para a gente realmente considerar a pior situação, nós não consideramos as cargas variáveis nesse momento. Compreenderam o motivo? Quero que vocês entendam o motivo, para vocês não se confundirem. E ainda mais uma coisa que a gente pode fazer: majorar a carga de vento. E aí, essa majoração é o nosso gama, que nós já sabemos. Qual parte? Tudo. Eu vou até escrever aqui, ó. Eu vou falar e aí eu vou colocar aqui. No vento de sobrepressão, que foi o que nós acabamos de calcular, né, o vento com carga positiva, ele é um vento que faz com que a estrutura, a carga vem de cima para baixo, como se a estrutura tivesse que resistir, basicamente, a não fazer isso aqui, né, gente? Por isso, que a gente faz? A gente majora todas as cargas. A gente majora. Deixa eu colocar aqui, vento de sobrepressão. Então, a gente majora as cargas permanentes
a gente majora as cargas variáveis e majora a carga de vento. E ela vai poder, aí nós vamos calcular ela como carga variável principal ou não, e aí vamos utilizar realmente a pior situação. Ok? Isso aqui foi o que nós acabamos de fazer. Todo mundo compreendeu? Vento de sucção. O que que esse vento de sucção faz? É como se ele estivesse tentando puxar a estrutura, arrancar ela com fundação em tudo. E o que que nós fazemos para atuar na pior situação, né? Porque lembra que a gente sempre vai olhar a pior situação para ter mais segurança, certo? Falamos isso ontem. O que que nós podemos fazer? Nós não vamos majorar as cargas permanentes. Gama igual a 1. Ok? Outra coisa que nós podemos fazer para ter a pior situação? Não vamos utilizar as cargas variáveis. Por que que nós não vamos utilizar, não vamos considerar as cargas variáveis? Por quê? Porque ela, o nome já diz, é uma carga variável. Uma hora ela vai estar atuando, outra hora ela não vai estar atuando. E aí, pode ser que esse vento de sucção aconteça no momento que nós não tivermos a carga variável sendo atuante. E aí, como nós temos que considerar sempre a pior situação, não vamos considerar essa carga, porque essa carga variável é uma carga que vem de cima para baixo, é uma carga que faz com que um peso a mais para a estrutura não ser arrancada, né, do solo, com fundação e tudo. Então, nós não consideramos essa carga. E ainda, né, como nós já sabemos, nós majoramos a carga de vento. Nosso gama, né, que nós já vimos, vocês vão decorar já já, que é 1,4. Compreenderam? Copia aí, tá? Que a gente vai fazer o próximo exercício.
Todo mundo copiou? Beleza. Esperar o Gil aí. Não, porque quando nós majoramos as cargas permanentes, essa majoração é apenas a título de projeto. Será para a estrutura suportar essas cargas, mesmo que tenha uma carga maior do que o que nós queríamos, entendeu? Se não vai implicar, não, em relação ao vento, não, tá? Vocês querem tentar fazer aí? E aí depois eu
Eu faço?
Saindo. Saindo ou não? Qual é o nosso gama G? Vai ficar fácil. Hein, gente? Quanto é que é o gama G? Não, ai, gente, desculpa. Desculpa, eu acho que vocês confundiram um pouquinho. Lembra que nós fazemos uma opção com uma carga variável principal, outra opção com outra carga variável principal e outra. Se nós tivermos três cargas, vão ser três vezes. Quando a gente for utilizar advento de sucção, na vez que ela tiver com uma carga principal, né, quando nós formos calcular ela, aí sim nós vamos utilizar um. Eu vou fazer aqui com vocês para vocês compreenderem melhor. E assim, quando nós tivermos vento de sucção, ela vai ser uma conta independente só para ela. As outras vão acontecer normalmente, tá bom? Então, o nosso gama G aí vai ser o nosso gama G normal, do peso próprio de estrutura metálicas, né? Que vai ser igual a 1,25, certo? Agora, nós vamos ver aqui o nosso gama do vento de sobrepressão. Vou colocar gama V aqui. O que vai ser igual a quanto? Aqui nas cargas variáveis, ação do vento. 1,4. E o nosso gama da sobrecarga. Vou colocar a gama S aqui, só para a gente não se confundir. Também é variável, né? Sobrecarga variável. Quanto vai ser? Pronto. Agora nós vamos fazer uma vez a conta considerando a carga de vento como carga variável principal e outra vez a conta considerando a sobrecarga como carga variável principal. E depois a gente vai fazer uma só com o vento de sucção. Entenderam agora? E aí, quando nós formos utilizar a do vento de sucção, nós só vamos utilizar o nosso gama G, né? Nós não vamos utilizar as outras cargas variáveis. E ele vai ser igual a 1. Compreendido?
Ó, é uma treliça de telhado. Cadê? Desculpa. É sim, seria 0,8 mesmo. Tá certo. Porque é sobrecargas em coberturas, não é isso? Exatamente, tá certo. Tô saindo, gente. Fez tudinho já? Ah, tentei, né? Entendi, eu li, terminei. Vamos lá. Vou fazer aqui. Vamos fazer nosso. Vou colocar aqui, ó. ND. É esforço normal, tá?
o F, que quer dizer força, vou colocar ND, só porque ele está pedindo um esforço normal. Então, vai ser, nosso primeiro caso, vai ser o nosso gama G, que é 1,25, vezes nosso peso próprio da cobertura, da treliça, né? 1 kN mais. Agora, eu vou considerar como o vento de sobrepressão como a carga variável principal. Então, o nosso gama V, que nós já temos aí, é 1,4 vezes o vento de sobrepressão aqui, 1,5. Mas, a gente não colocou o psi, né? Mas o Marvin já viu aí que o psi é 0,8. Então, mais o nosso gama S, que é 1,5, vezes 0,8, vezes nossa sobrecarga variável, que é 0,5. Foi isso que tu fez, Marvin? Foi isso que tu conseguiu fazer isso, Gil? Deu quanto o resultado final? Isso, 3,95 quilonewton. Vou colocar aqui como ND1, esqueci de colocar o ND1. Agora vamos fazer o 2. ND2. ND2, o início continua igual, né? Porque a nossa carga permanente continua, nós vamos utilizar ainda sem considerar o vento de sucção, então vai ser 1,25 vezes 1 mais. Agora é 1,5 vezes 0,5 mais 1,4 vezes 0,6 vezes 1,5. É isso? 1,5 aqui, nosso primeiro 1,5 aqui, ó, é o nosso gama S, nós já tínhamos encontrado. Esse meio aqui é a nossa sobrecarga variável, mais 1,4, que é o nosso gama V do vento, mais 0,6, que é o nosso psi1, psi0, vezes o nosso vento de sobrepressão. Então, o nosso ND2 é igual a 3,26 quilonewton. Todo mundo compreendeu, gente? Oi. Só o Marvin está fazendo, mais alguém? Ok. Mas entendeu, Gil? E agora eu vou colocar nosso ND aqui de sucção. Então, quando nós formos considerar, né, eu vou colocar aqui ND. Então, agora nós vamos considerar o vento de sucção. Lembra que nós não vamos majorar o nosso peso, nossas cargas permanentes. Então, tá. Então, nós vamos utilizar ela como. Nosso gama vai ser 1, então vai ser 1 vezes o peso próprio, que é 1, mais o gama V, 1,4 vezes o vento de sucção, que é menos 3. Nós só vamos utilizar a carga permanente vezes a carga do vento de sucção majorada. Só isso. Fácil, né, gente?
Então, nosso ND aqui vai ser igual a ok, então. Aí, então, nossa resposta final é o esforço normal solicitante de projeto é ND igual a... Qual é o maior desses valores todos? 3,95. Atração. Só um minutinho, Edson. Eu já repito, tá? Só. E aí, nós vamos ter duas respostas aqui, gente. E nós vamos ter menos 3,2, né? Quilonewton com pressão. Aqui, o Edson, nosso ND1. No ND1, eu estou utilizando a carga de vento com a carga variável principal. Então, nós vamos pegar na nossa tabelinha, ver lá o nosso gama G, que nós já vimos, que é 1,25. Então, é 1,25 vezes 1, que é o nosso peso próprio da estrutura da treliça e cobertura metálica, mais o gama V do vento, que nós já pegamos na tabela também, que é 1,4 vezes o vento de sobrepressão, que é 1,5. Mais, agora, nós vamos ter o gama S, que é a da sobrecarga variável, que é 1,5, vezes o Psi, né, que a gente pegou na tabela, Psi, que é esse símbolo aqui, pegou na tabela que é 0,8 vezes a sobrecarga variável, que é 0,5. Então, nosso ND1 vai dar igual a 3,95 kN. Beleza? Deixa aí para vocês copiarem, tá?
Mas você quer saber o que, Gil? A ação secundária você vai utilizar tanto o gama para majorar, quanto o psi para minorar. Você vai utilizar os dois e multiplicar pelo valor dessa carga variável secundária. Qual foi a parte, sim, que está na dúvida? Me explica melhor, por favor. Ó, o gama, tudo nós vamos tirar da tabela. O gama, nós tiramos da tabelinha lá, da tabela de gama. Deixa eu abrir aqui meu livro de novo, que eu fechei. Por exemplo, na CND1, nós estamos utilizando a sobrecarga variável como a força secundária, a variável secundária. Então, vamos lá ver o gama dela. Ação variável. Lá, a terceira opção, ó, demais ações variáveis, incluindo as decorrentes de uso e ocupação. Então, o gama dela, independente dela ser como secundária ou principal, o gama dela vai ser 1,5. Entendeu? Agora, vamos para o psi. Nós estamos tratando de quê? De uma treliça de telhado, certo? E é uma sobrecarga nessa treliça de telhado. Vamos lá para a tabela dos fatores de combinação psi. Vamos lá, cargas acidentais de edifícios. A primeira opção é locais em que não há predominância de pesos e de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, nem elevadas concentrações de pessoas. Ok. No telhado não tem, né, realmente isso, mas, enfim. Locais em que há predominância de peso, de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, ou de elevadas concentrações de pessoas. Não, telhado não tem elevadas concentrações de pessoas, predominância de pesos, equipamentos, né? Só se o telhado for ter realmente ali alguma coisa extra, mas não no nosso caso. Vamos lá. Terceira, bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e garagens e sobrecargas em coberturas. Olha só, essa sobrecarga não é na cobertura? Então, vamos lá na tabelinha aqui, aí psi 0, 0,8. Entendeu? Pronto, encontramos as nossas variáveis. Se fosse advento é a mais fácil, né? Que ela só tem uma, vento. Pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral. Se 0, 0,6. Entendeu, Gil? Ah, agora foi, agora pronto. Já copiaram, gente? Ou nada. Pode perguntar sempre. Vou passar um TED, tá, para vocês. Que a aula que vem eu já vou falar sobre outra coisa. Mas esse conteúdo é bem simples, né? Se a gente fizer exercício, já a gente consegue fazer de boa aí. É só prestar atenção. Pode apagar? Só treinar mesmo. Vou apagar, tá? 1, 2, 3, ninguém. Pode apagar. Olha lá.
Sim, gente, eu utilizo o livro do Walter Pifeio, Estruturas de Aço. Vou mostrar aqui ele para vocês. Espera aí. Esse livro aqui, estão conseguindo ver? Ele deve ter na internet para baixar. E eu acho que ele tem na biblioteca da Uninorte, mesmo na biblioteca virtual. Vou colocar o nome do autor aqui no chat, tá? Isso, desse jeito aí mesmo. Eu uso ele como base para a disciplina inteira, tá, gente? Disciplina toda. Pronto. Vou deixar um padzinho aí para vocês. Fixarem melhor o conteúdo. Mas é fácil, né, gente, essa parte? Essa é uma questão na prova que vocês não podem errar, viu? Isso aí é para garantir. É, gente, isso aí eu acho que vai ser a parte mais fácil da primeira prova. Tá. Gente, essa parte é fácil. Garantiu 10 não, porque não vai ter só essa questão na prova, né? Mas para garantir uma nota boa. Essa questão aí é uma questão que vocês têm que aproveitar. Não, aí também não dá, né, Gil? Eu vi que a Stephanie já sabe. Olha, vocês vieram falar do Flamengo aqui, aí eu vou ficar com raiva, aí eu vou colocar a prova sem questão dessa aí, hein? Só vou colocar questão difícil. Viu, Enzo? Vocês não venham, não. Querer me alugar aqui, que alugar professor não é boa ideia, não. Ai, gente, eu já me estressei com esse técnico, já tô desistindo aí. Pelo menos eu vi o Flamengo ser campeão da Libertadores, já tô feliz. Gente, então por hoje, né, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham gostado dos exercícios. Vamos fazer aquela avaliaçãozinha lá no final da aula que eu falei para vocês, para ver se vocês estão satisfeitos, se estão, quer que eu vá mais devagar, mais rápido, se precisa que eu repita. Vocês lembram?
Fazer uma enquete aqui rapidinho. Respondam aí. Rapaz, Wendy, tu não tem amigo não, viu? Ai, 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 ó. Quem foi que votou não também? O Raimundo. O Raimundo é amigo, ó. O Raimundo é amigo. Sabe muito, né? Sabe tudo já, tá de boa então. Boa noite, gente. Até quarta-feira que vem, tá? Fiquem com Deus e se cuidem.